Começando mais uma atualização semanal da Natos sobre conjuntura econômica. Bom, hoje nós temos aqui algumas pautas desde a semana passada, né? Nós temos a questão da guerra iminente ou disputa iminente entre Israel e Irã no Oriente Médio, que acabou eclodindo ali nos últimos dias. Questões de política monetária ao redor do mundo. A ata do Copom, que saiu hoje pela manhã, foi publicada da última reunião do Copom de semana passada. A questão fiscal no Brasil e as expectativas dos indicadores econômicos brasileiros aí nas últimas semanas, nos últimos dias. Tá? Começando brevemente aqui sobre a questão no Oriente Médio, ela se arrasta já há algumas décadas aí, primeiro desde a fundação do Estado de Israel e depois implantação, né, da teocracia no regime dos ayatollahs. O regime iraniano, ele não, de certa forma, ele não concorda com a existência do Estado de Israel, né? Então eles têm essa disputa bastante forte ali na região. Por um lado, o regime iraniano é apoiado, tem certa parceria com a China e laços mais estreitos com a Rússia, enquanto Israel tem forte apoio militar dos Estados Unidos, inclusive financeiramente para o seu exército. E nos últimos tempos a gente tem visto a questão do projeto nuclear iraniano avançando rapidamente, né? Teve um acordo ali no governo Obama, o Trump desfez o acordo, o Biden caminhou para refazer o acordo com os iranianos, e agora Israel acabou atacando realmente partes do projeto nuclear iraniano por, de certa forma, entender que estava avançado demais. Existe essa preocupação por parte da comunidade internacional de que o Irã está, sim, fabricando bombas nucleares, né? O que seria vedado pela comunidade internacional. De acordo, inclusive, enfim, o Estado israelense, o Irã estaria há 3 anos já de conseguir realmente enriquecer o urânio a ponto de fabricar uma arma nuclear. Então, esse ataque que eles chamam de preventivo atingiu instalações militares nucleares do Irã. Por tabela, o Irã acabou revidando, e não revidando de forma militar, mas atacando alvos civis, cidades de Israel. O conflito acabou aumentando nos últimos dias, até a entrada, digamos assim, dos Estados Unidos na discussão, enviando aviões com capacidade de transportar armas que destruam as bases nucleares iranianas que ficam no subsolo. Foram atingidas as 3 bases mais recentemente, e aí o parlamento iraniano acabou aprovando a autorização para o regime fechar ali o estreito de Hormuz. Ali tem um Golfo Pérsico ali, né, um Golfo Árabe, Golfo Pérsico, enfim, como queiram chamar. Tem uma pequena saída por onde as embarcações passam para levar todo aquele petróleo, seja ele cru, seja ele refinado, produzido ali no Oriente Médio, por Irã, Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes, enfim, para o restante do planeta, né? A gente tem aqui um gráfico à direita, no canto inferior, sobre a origem, né, a produção desse petróleo ali transportado pelo Estreito de Hormuz, principalmente petróleo saudita, que é um regime que tem se aproximado cada vez mais dos Estados Unidos, e o principal destino são os países asiáticos, China, Índia, Japão e Coreia do Sul. Então, a China exerce uma influência muito grande sobre o Irã para que não haja o fechamento do estreito, porque daí nós teríamos um impacto sobre as cadeias de produção global, principalmente sobre as exportações chinesas, que dependem dos derivados de petróleo para, enfim, para toda a cadeia logística, toda a cadeia de transporte, questão de diesel, e também para a fabricação de produtos que dependem de plástico e outros derivados de petróleo. Além do mais, ali os principais produtores da região, a Arábia Saudita inclusa, são parceiros estratégicos dos Estados Unidos na região e têm tentado enfraquecer o poder do regime dos ayatollahs no Oriente Médio. Então, de certa forma, o Irã ele tem tentado, digamos, ameaçar sem partir para cima realmente dos países, dos seus parceiros comerciais e dos países ocidentais, mas ao mesmo tempo ele tem tentado, de certa forma, deixar o pé no chão e dizer que eles não vão tolerar esse tipo de agressão militar. E, de certa forma, pela lógica internacional, foi uma agressão israelense contra o Irã, mas
por trás disso a gente tem a questão nuclear, que o Irã não tem autorização da comunidade internacional para enriquecer urânio a ponto de fabricar bombas. Então é uma preocupação muito grande, porque o Irã com bombas nucleares numa região altamente incendiada, como é o Oriente Médio, seria um perigo bastante bastante significativo, né? A gente tem ali os parceiros americanos, bases militares. O Irã atacou as bases militares americanas ontem na segunda-feira. Depois acabou vindo o aviso de que o Irã tinha avisado os países onde as bases estão localizadas de que ele iria atacar. Então, de certa forma, foi um ataque pero no mucho, né? Um ataquezinho mais para dizer assim, demarcar o território, dizer que nós vamos revidar se for necessário, mas ao mesmo tempo ele precisa admitir, de certa forma, ele precisa se manter distante da possibilidade de admitir que ele está realmente enriquecendo urânio para questões militares, né? Ele não pode admitir isso. Então, de certa forma, se ele for muito para cima da questão de dizer, não, eu quero enriquecer urânio para questões militares, ele pode acabar entrando numa complicação, porque os outros países, os seus outros aliados comerciais não permitiriam esse tipo de, enfim, de finalidade, né? Então, a gente teve aqui ontem uma grande volatilidade do petróleo. Ali em abril, o petróleo caiu significativamente por conta da questão comercial imposta pelos Estados Unidos e pelas tarifas que o presidente Donald Trump acabou aplicando no resto do mundo. Nos últimos dias, o petróleo ele voltou a subir por conta da tensão no Oriente Médio, né? Enfim, o Estreito de Hormuz ele representa cerca de 20, 25, 30% da produção mundial de petróleo, significaria aí um impacto bastante grande nas cadeias globais, uma elevação de preços considerável. Ontem nós chegamos a 77, o preço do Brent, e ali depois ele caiu vertiginosamente por conta dessa ideia de que, na verdade, o contra-ataque iraniano não passa de uma cortina de fumaça, né? Simplesmente eles estão demarcando o território, mas eles não vão efetivamente escalar o conflito, porque seria um problema, né? O Trump ameaçou até, a gente não sabe se brincando ou não, porque com ele é muito difícil de saber, derrubar o regime. Os franceses alertaram que uma derrubada do regime provocaria problemas maiores na região, primeiro porque o mundo árabe islâmico ele é bastante contrário à influência americana na região e bastante contrário à influência israelense. Então, uma derrubada do regime fortaleceria os grupos radicais, como os Houthis, Hamas, o Hezbollah, e talvez trouxesse tanta instabilidade ao Irã a ponto de trazer um regime ainda pior para a região, né? E aí, eles com algum tipo de enriquecimento nuclear por lá, acabaria talvez acelerando esse processo e culminando realmente num problema maior. Então, talvez a derrubada do regime não seja exatamente a questão mais inteligente no momento, e sim, talvez atrasar, pelo menos por alguns meses, alguns anos, o programa nuclear iraniano. Entrando um pouco no que aconteceu aqui na última semana, essa semana, nos últimos dias em relação à política monetária, a gente teve nos Estados Unidos a manutenção da taxa de juros, né, em 4,25% a 4,5% ao ano. O Fed tem mantido a sua posição de que pretende tomar decisões baseadas em dados e, portanto, não vai reduzir a taxa de juros simplesmente porque alguns pontos marginais de inflação começaram a ceder. O Trump tem gritado bastante, tem dito que a taxa de juros deveria estar 2 a 3 pontos abaixo do que ela está hoje. Um claro sinal de ingerência. Ele chegou, inclusive, a sugerir que ele nomearia a si mesmo para presidente do Fed. Então, isso deixa o mercado um pouco nervoso em relação a prêmio de risco de curto prazo, faz com que os juros não caiam como eles deveriam cair nos Estados Unidos, ainda que a inflação talvez ela não suba no momento por uma ideia de que talvez as tarifas elas possam ser atenuadas por acordos comerciais, e talvez o mercado de trabalho americano consiga gerar algum nível de desemprego, algum nível de mobilidade ali, de fricção, a ponto de fazer com que a taxa de juros possa cair a partir de uma queda, talvez assim, um pouco mais marginal da inflação, né? A meta de inflação nos Estados Unidos é 2%, a inflação está rodando ali 2,5%, 3%, ela não consegue cair porque o mercado de trabalho está muito aquecido, e uma combinação de tarifas, restrição imigratória, aumento de problemas fiscais e também de retórica militar elevaria essa taxa de inflação ainda mais e impediria o Fed de reduzir os juros.
No Brasil, o Copom, de certa forma, surpreendeu uma parte do mercado, levando a Selic para 15%. Eles anteciparam uma interrupção no ciclo de alta, mas enfatizaram que levar a inflação à meta, levar as expectativas à meta é a prioridade do Banco Central. A gente teve também a zona do euro baixando novamente os juros, a atividade é muito fraca por lá, a inflação está convergindo à meta. O Japão manteve os juros em 0,50, mas com uma perspectiva de alta, caso a inflação volte a melhorar, digamos. Eles passaram muito tempo com deflação e agora, após a pandemia, depois de diversos choques de injeção de dinheiro e de moeda, a inflação finalmente voltou, de certa maneira. E na Suíça, o juro chegou a zero. De certa forma, isso é um pouco contraditório, mas o franco suíço, o euro e o ouro têm sido encontrados como uma certa alternativa de diversificação frente a um dólar mais instável e volátil por conta das políticas americanas. A ata do Copom, que saiu hoje pela manhã, ela trouxe, ela detalhou um pouco melhor esse pensamento do Banco Central, né? Então, o que eles enxergam? Eles enxergam um cenário externo que ele é adverso e é incerto, né? Se mantém adverso, se mantém incerto, países com taxas de crescimento muito baixas, inflações que ainda taxas de inflação que ainda não convergiram para as metas, cenários de disputas, de guerras, de conflitos militares, e ainda a questão das tarifas para piorar tudo isso, né, somado a toda a dívida que foi contratada durante a pandemia. Então, as condições financeiras globais estão sendo bastante afetadas pela volatilidade dos ativos. Ontem mesmo, ali naquele gráfico, vocês viram o sobe e desce do petróleo. Isso tem ocorrido com outros ativos mundo afora, tanto o preço dos ativos, quanto os juros, quanto, enfim, toda a lógica de decisão de investimentos ela tem sido afetada por essa volatilidade. A economia doméstica brasileira é muito resiliente, então mesmo com o juro a 15%, o Brasil tendo revisões para cima de expectativa de crescimento, desemprego na mínima, praticamente ali um pleno emprego, né? E a inflação não converge à meta, com 15% de juro nominal. E aí isso leva, é claro, a uma expectativa de inflação muito acima da meta, muito desancorada. Os riscos que eles enxergam então, vem do cenário externo, guerra comercial, conflitos armados, Oriente Médio, Ucrânia, também tem, de certa maneira, assim, um pouco mais marginal, mas fica aí no radar a questão de Taiwan. Uma resiliência muito forte do setor de serviços, com uma inflação com um juro de 15%, uma inflação de beirando a 6%, o setor de serviços continua rodando muito bem, o desemprego continua muito baixo, e aí isso tem gerado uma pressão muito forte sobre os preços. O setor de serviços ele é mais competitivo, então a gente imaginar que pequenos negócios do setor de serviço eles conseguem melhorar, né, mudar o seu preço mais rapidamente diante desse aumento de custos que é impactado pelo hiato do produto. E é a diferença entre o quanto o país tem crescido e o quanto ele conseguiria crescer em condições razoáveis, em condições normais, saudáveis. Né? A gente tem crescido muito, a um ritmo muito rápido, sem conseguir ter condições estruturais para isso. E tudo isso desancorou a expectativa de inflação ali a um horizonte de 3, 4 anos, fazendo com que a gente tenha essa situação de uma Selic de 15%, que é um número bastante alto, mas que ainda assim é um remédio amargo e necessário. A decisão foi elevação da meta Selic em 0,25, uma interrupção do ciclo de alta para avaliação dos impactos futuros das medidas monetárias tomadas até aqui, e que a meta da Selic vai permanecer elevada em um patamar alto o tempo necessário para reancorar as expectativas, ou seja, para que em médio e longo prazo a expectativa de inflação convirja para a meta de 3%, que é a meta contínua adotada pelo Brasil desde 2023, se eu não me engano, e assim permanecerá, a menos que seja alterada por decreto, e ela só pode ser alterada 36 meses antes. Então, não há a menor chance de, nos próximos 2 anos, 3 anos, a meta de inflação mudar. Um dos pontos que eles colocam é a questão fiscal. A questão fiscal aí entra dentro do hiato do produto, que é o gasto público, o gasto do governo brasileiro, fazendo com que essa dinâmica econômica, da atividade econômica, seja mais forte do que o previsto, mais forte do que o potencial da economia, né? Então,
Então a gente tem aqui uma tabela bem simples do BTG mostrando os impactos, primeiro do decreto inicial, depois do segundo decreto com medida provisória enviados pelo Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. É, a conta ela não fecha porque tem a questão dos gastos tributários que precisam ser resolvidos e não são fáceis de ser resolvidos. A gente tem toda uma questão que envolve lobbies, nós temos uma questão que envolve grupos de pressão dentro do Congresso Nacional, dentro do governo, dentro do judiciário, para impedir que essas isenções sejam cortadas. A gente tem aumento de tributos, ou mudanças de tributos, ou mudanças de alíquotas, que acabam bagunçando aqui os preços relativos e também os prêmios relativos dos títulos e dos ativos. Então fazem com que seja muito difícil tu metrificar isso, porque, de certa forma, ainda que a mudança vá valer para 26, o comportamento do consumidor, o comportamento do investidor, ele começa a se moldar agora e as pessoas começam a buscar outras coisas, outros títulos, outros ativos, ou a correr para ativos que agora não vão ser tributados e depois poderão ser repassados, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande aqui de fazer essa conta fechar. E aí a gente inclui aí uma questão política que é a seguinte: é muito difícil que talvez um parlamento, um congresso, de certa forma independente, não vou dizer opositor, mas independente, aprove medidas impopulares em final de governo para beneficiar o governo a fechar suas contas de maneira meio que emergencial, meio que um tapa-buraco para os últimos anos de governo, e aí depois ter que tomar medidas realmente duras e impopulares no primeiro ano do próximo governo. Não se sabe qual vai ser, mas se sabe já que é inevitável que aconteça, independente de quem ganha a eleição. Provavelmente quem ganhar a eleição não vai prometer fazer isso, então nós vamos ter mais uns 4 anos de estelionato eleitoral, né? Então, muito provavelmente esse Congresso vai tentar evitar as medidas impopulares para poder chegar na eleição e dizer o seguinte: não, nós não temos nada a ver com isso. Isso é uma questão do governo, o governo não fez, o governo não quis fazer. Nós não fomos nós que aumentamos o imposto, não fomos nós que cortamos benefícios. Isso ocorre quase sempre. A lógica costuma sempre ser a lógica de você faz a medida impopular no primeiro e segundo ano, e aí depois gasta no terceiro e quarto. Esse governo inverteu a lógica, começando gastando mais, e agora ele não consegue tomar as medidas difíceis porque elas são justamente impopulares. Então ele tenta atacar a causa do problema do desequilíbrio fiscal através da receita, e que também é impopular com uma camada da população, ainda que não seja a população que vota neste governo. Então, se torna muito difícil fazer um tipo de ajuste a esse ponto, né? Porque você acaba arrastando os parlamentares a terem que dizer sim para um projeto impopular que às vezes afeta inclusive as suas bases eleitorais. Então o governo inverteu a lógica, há muitas discussões de por que ele inverteu a lógica, se era necessário realmente, se é uma questão ideológica, se era uma questão de ganhamos por uma margem muito apertada, então precisamos, de certa maneira, evitar, conseguir um pouco de popularidade no início do governo para evitar essa, essa virada, né? Porque se eu ganhar a eleição apertado e eu começar sendo impopular, logo eu já perco maioria logo no início. Então, há toda uma discussão política em relação a isso, mas ela não muda o fato de que o governo não tomou as medidas que precisavam ser tomadas, fez o gasto crescer muito além da arrecadação, e a arrecadação não cresceu pouco, ela cresceu bastante nos últimos anos. Então a gente acaba entrando aqui numa espiral de que talvez daqui a pouco não seja mais possível aumentar nenhum tipo de tributo, nenhum tipo de arrecadação, e também não seja mais possível cortar nenhum tipo de gasto, porque quase todos eles são obrigatórios. Estão indexados pela Constituição. E é muito complicado que alguém vá para uma campanha eleitoral prometendo fazer isso e ganhe a eleição. Então, a questão fiscal, ela pressiona muito os juros, ela pressiona muito o preço dos ativos, o retorno dos ativos, inclusive, a capacidade, inclusive, do próprio Tesouro de emitir dívida e vender a dívida, rolar a dívida a uma taxa de juros que seja razoável, vai ter que oferecer prêmios cada vez maiores para que o tomador, seja uma instituição financeira, seja um estrangeiro, seja alguém na economia doméstica, aceite comprar esse título, sabendo que talvez o único ajuste possível seja o ajuste via inflação, que aí derreteria o valor do título comprado e da taxa de juros comprada. Então isso é muito complicado
de passar. Muito provavelmente a gente vai ter algum nível de sangria nos próximos meses, a ponto do governo ter que fazer cortes que ele não queira, ou simplesmente revisar a meta fiscal e aí a coisa desandar de vez. Finalizando com as expectativas de mercado, medianas de mercado, a gente tem uma perspectiva em opções de cupom para manutenção na próxima reunião, que é o que deve ocorrer, como sinalizou o próprio Banco Central. A gente teve uma redução muito marginal no impacto do IPCA, o que é uma boa notícia, porque já há algumas semanas ele parou de aumentar, o que significa que talvez realmente a taxa de juros tenha abatido a espiral inflacionária e agora ela começa a cair, começa a ceder. Uma melhora na questão do câmbio. Justamente, a gente tem um diferencial de juros muito alto em relação aos Estados Unidos. São 15 pontos aqui contra 4,3, 4,4 lá, então é um nível bastante grande. Além, é claro, da entrada de capital estrangeiro por conta da diversificação internacional diante do cenário de guerra comercial, onde os investidores internacionais estão procurando lugares razoavelmente seguros para investir, e o Brasil ainda é um lugar razoavelmente seguro, né, se a gente for comparar outras opções. E uma revisão, mais uma vez, bem marginal, mas para cima do PIB. Um PIB acima de 2% numa situação como essa, com juro a 15, era inimaginável há alguns anos. Então, a gente tem muita pressão para que a inflação não ceda, mas, ao mesmo tempo, uma pressão muito grande para que o juro não ceda. E a situação acaba ficando bem complicada. Nessa semana era isso. A gente deve lançar aí um relatório no nosso site nos próximos dias. Enfim, de finalização de mês, cenário doméstico e cenário internacional. E semana que vem a gente traz mais uma atualização de cenário aqui no nosso canal.